Sou Eleni, psicóloga, administradora do lar e também pianista. Num retiro com o coral que nós trabalhávamos, eu vi uma jovem que, ao invés de estar brincando, ela estava lendo um livro. E eu passei próximo e vi que era o livro Desejado de Todas as Nações. Ali eu senti um toque muito profundo. Imaginei, eu na minha idade nunca li esse livro. E essa jovem em idade tenra lendo um livro. Comecei a ler o Desejado de Todas as Nações. Eu chorava dia e noite ao ler esse livro, porque ali eu conheci verdadeiramente quem era Jesus. E nisso eu comecei a ler os outros livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito. E clamei ao Senhor, eu preciso levar isso para a minha família. Nos nossos encontros de fim de ano, por exemplo, Natal e tudo mais, sempre procurávamos dar o melhor presente para os nossos filhos. Porque, graças a Deus, meu marido era um empresário muito bem sucedido. Então, o nosso sonho terrestre estava realizado. Agora era só a gente esperar o momento da aposentadoria para desfrutar o bom da vida. Que é assim que a gente é educado para isso, na verdade. Pouco se trabalha a essência, a prioridade do conhecimento das coisas celestiais. Foi quando nós compramos aquela coleção, na linguagem de hoje, Os Escolhidos, e paguei apenas R$15 nas coleções. Eu disse, eu não vou dar isso de Natal para os meus filhos, estava chegando o Natal. E uma voz me dizia, você vai dar essa coleção para os seus filhos. Eu falava, como eu vou dar uma coleção de livros de R$15? Esses livros que eu levei anos para tomar gosto. Espírito Santo, só tem que me ajudar. E eu comecei a orar, comecei a jejuar sozinha. E chegou o Natal. E a voz me disse assim, você vai dar salvação para os seus filhos por apenas R$15. E foi o que aconteceu. Chegou o Natal, ao invés de comprarmos um presente caríssimo, que era assim que nós fazíamos, eu e meu esposo, nós demos a coleção dos Escolhidos para os nossos filhos. Certo dia, eles me disseram, nós estamos lendo. Foi maravilhoso. Nisso chegou o final do ano, quando iniciou a pandemia. Todas as sextas-feiras, após o pôr do sol, nós fazíamos lives. E nisso a gente discutia o que estava aprendendo e aquilo era maravilhoso. E surgindo a pandemia sendo mais agressiva, isso nos motivou mais ainda a estudar a palavra de Deus. Algo estava faltando. Eu, meus filhos, genro, nora, todos estávamos estudando, empolgados, maravilhados com os feitos de Deus. Mas o meu esposo não aceitava. Um dia eu ofereci, eu falei, meu bem, leia o Desejado das Nações, está tão bonito a gente estar estudando. Ele falou, eu não vou ler, não quero ler e tenho raiva de quem lê. Ninguém me muda. E nessa hora eu falei internamente, conversei com o Espírito Santo, mas vai mudar. O Espírito Santo é poderoso, você precisa receber essa bênção. E eu fiz uma proposta a ele. Falei, vamos fazer o seguinte, leia só esse livro. Se você não gostar, nunca mais a gente fala de Ellen White aqui em casa. Mas que maravilha! Quando ele começou a ler, aí que eu ajoelhava mais, aí que eu clamava ao Senhor e orando intensamente. Por aproximadamente 2 meses, ele chegou e me disse, pronto, já li. E nisso, a pandemia estava muito intensa e o preocupou intensamente. Começamos a ler mais ainda, jejuar, orar intensamente. E brotou em nosso coração, saia da cidade. Foi o chamado que a nossa família recebeu. Sair da cidade como? Todo mundo estável, todo mundo desfrutando do ápice, do sucesso pleno que o mundo exige, todos muito bem colocados, acomodados, está tudo pronto. Saia da cidade. Para a gente foi como o chamado de Abraão, saia do seu conforto, da sua zona de conforto
e venha para o que eu tenho programado, preparado para você. Tenho planos especiais para vocês. Em julho de 2021, nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, que a gente tinha apartamento no Rio, e vimos essa divulgação, essa propaganda dessa fazenda, a qual vivemos hoje. Era Nova Friburgo, a gente não queria nada com o Rio de Janeiro, não, nada. Achávamos locais bonitos em Petrópolis, Teresópolis, e Nova Friburgo a gente não olhava nada, porque não conhecíamos e não tínhamos interesse nenhum em conhecer. Mas essa fazenda nos chamou a atenção, porque tinham 3 casas, nós éramos 3 famílias. Tinha um local em comum. Vamos lá conhecer? Vamos. E viemos, mas a nível de passeio, porém abertos. A gente está olhando tudo, seja feita a vontade de Deus. Mas a gente tinha assim, humanamente pensando, a gente tem certeza que Deus não vai colocar a gente lá, no Rio de Janeiro, a gente pensava só no Rio. Quando chegamos aqui, na Fazenda dos Cedros, os nossos olhos brilharam. Brilharam, a gente viu tudo tão lindo, tão belo. E imaginávamos que Deus ia dar pra gente uma terrinha, pra gente iniciar ali, sabe, todo o processo. Mas tinha algo pronto, mas muito além do que imaginávamos, muito, muito além do que imaginávamos. Foi quando eu fiz uma oração poderosa, eu disse, Senhor Deus, por favor, nós estamos assustados com tudo que vimos, com as maravilhas que vimos. É isso realmente que o Senhor quer nos dar? Por favor, Deus, seja claro, porque nós somos ignorantes, a gente é cego, a gente está rodando há quase 2 anos, a gente não consegue saber, identificar. Por favor, seja claro conosco, nos perdoe a ignorância, mas por favor, nos dê uma evidência clara de que este é o lugar que o Senhor escolheu para estarmos até o Senhor voltar. Foi essa a minha oração. E meu esposo entrou no asfalto novamente, pegou a rodovia. Em fração de segundos, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Meu esposo disse, deve ser trote. Eu falei, não, eu vou atender. Quando atendi, era um corretor. Ele me disse, a senhora é a proprietária do terreno aqui na Afonso Pena? Era um terreno que a gente tinha e junto com essa proposta de mudança, nós colocamos esse terreno à venda. Só que eu fiz lá atrás um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, se encontrarmos um lugar que automaticamente o terreno seja vendido. E Deus, eu vou colocar o valor do terreno o dobro do que ele vale. E durante esse período, ninguém procurava comprar esse terreno. E esse homem falou, a senhora que tem um terreno para vender? Eu disse, sim, sou eu. Eu tenho um cliente e ele quer comprar o seu terreno. Quando chegamos, ele disse, olha, eu tenho algo a dizer a vocês. Eu falei, já sei. Desistiu, né, Deus? Mas acalma o nosso coração. Nós humanos somos muito pessimistas, não é verdade? E imediatamente já fomos preenchendo os papéis. No dia seguinte estávamos sentados com o comprador e ele depositou à vista o valor do terreno em dobro. E na mesma semana pegamos esse valor, olhei para o meu marido e perguntei, você tem alguma dúvida? Ele disse, nenhuma. Deus respondeu. Ligamos para os nossos filhos, contamos a história, eles falaram, mãe, nenhuma dúvida. É de Deus, Deus está no comando. Ele respondeu às nossas preces. E viemos, na semana seguinte, pagamos à vista em nome do Senhor Jesus e aqui estamos até Jesus voltar. Então aqui em meio à natureza ele sentiu o poder da presença do Senhor na vida dele. Então nós sempre dizemos e procuramos viver, não vivemos mais nós, como diz o apóstolo Paulo. Agora nós queremos deixar que Cristo viva em nós e por nós. Então tudo que Ele nos deu aqui, nada mais é nosso. É isso que a gente vive a cada dia. Senhor, nós não temos mais nada, não queremos mais nada. Nós desejamos apenas
ser excelentes mordomos do Senhor. Que a nossa vida seja essa entrega, essa mordomia plena no serviço, no viver o Evangelho. Porque nós aprendemos, como está escrito aqui, em 1 João 5:14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso para mim e para minha família é mordomia.